Oi, pessoal. Eu sou o professor Koichi Araki, estou coordenador do Cisnano USP, e hoje nós temos o grande prazer de receber o professor Caetano Miranda, né, que é o pesquisador principal do grupo SAMPA e um dos maiores especialistas na área de simulação e modelagem de nanomateriais e nanosistemas. Então, realmente um grande prazer, professor Caetano, recebê-lo aqui no Short Talks do Cisnano USP. Curti, é um prazer enorme da minha parte, né? E fico à disposição a todos aí. Olá, pessoal. Bacana. Eu acho que seria interessante, Caetano, se você pudesse colocar, por exemplo, alguns aspectos os mais relevantes do seu trabalho, né, para o público te conhecer melhor. Perfeito. Como você tinha colocado, né, o nosso grupo ele trabalha na parte de modelagem de materiais, né, e no aspecto ligado, por exemplo, à nanotecnologia, ela envolve a gente poder fazer uma triagem, né, desses materiais, também poder entender os mecanismos e os fenômenos, né, que estão subjacentes a esses materiais, de tal modo que a gente possa fazer um design mesmo de material, antes mesmo que esse material exista na natureza, né? E a gente fazendo essa modelagem, somos capazes de poder prever, né, e tentar entender melhor o comportamento deles. Puxa vida, que legal. Mas, assim, geralmente, né, quando se trabalha com modelagem, né, se trabalha com, vamos dizer assim, partes muito pequenas, né? E, por outro lado, quando se quer transpor isso para o mundo macroscópico, né, a situação fica um pouquinho mais complexa, provavelmente, mas eu sei que você consegue fazer essa modelagem de tal maneira a que realmente as propriedades físicas, né, químicas também, físico-químicas dos materiais possam ser modelados adequadamente, né? Você poderia explicar como você faz isso? Claro, Coach. Acho que um ponto importante dentro dessa perspectiva é um olhar em multiscala, né? Como você mesmo comentou, grande parte das propriedades dos materiais ele decorre das interações atômica molecular desses sistemas, e aí com isso a gente consegue, a partir de algo mais fundamental, que seria a mecânica quântica, descrever essas interações, obviamente dentro das escalas de tempo e espaço que essas metodologias permitem que a gente possa estar descrevendo, não sejam suficientes para a gente ter um olhar macroscópico, né, desses sistemas. E aí, na sequência, a gente faz o que é chamado de simulações atomísticas, né, onde a gente consegue descrever como átomos e moléculas estão interagindo, e a partir disso você pode obter algumas propriedades físico-químicas, né? Ainda assim, está longe do que seria o nosso sistema macroscópico, e na sequência dessa perspectiva multiscala, a gente tem uma outra, subindo nessa escadinha, a gente teria um outro degrau, que seria uma simulação na escala mesoscópica, né? Então, isso já envolve algo da ordem de milímetros, né, microsegundos, onde você consegue sair dessa descrição atomística e vai para uma descrição mais, que seria do sistema do ponto de vista de distribuições, né, já pensando no contínuo. Então, com isso, você consegue fazer uma escada saindo desde descrições mais fundamentais, que são descritas pela mecânica quântica, para o que a gente observa no contínuo, em cada um deles, em cada uma dessas escalas, certamente poder fazer uma validação do ponto de vista de resultados experimentais e tentando entender o que está por trás, né, desse comportamento desses sistemas, né? E aí vem um ponto interessante dessas estratégias, é que o fato de você poder estar explorando, enxergando esse problema em multiscala, permite que a gente possa fazer, de fato, uma triagem sobre potenciais sistemas que podem ser interessantes para estar abordando alguma propriedade de interesse, como também já pensar, de fato, traz um certo... a gente consegue ter um poder de predição, né? O que pode ser muito interessante dentro de uma sinergia com colaboradores experimentais,
da gente estar propondo novas soluções em termos de materiais, ou novos designs, né, de morfologia, comportamentos desses sistemas. Puxa vida, muito bacana mesmo. Explorando um pouquinho mais essa ideia, né? Você poderia, assim, dar um exemplo, por exemplo, vamos supor o caso de catalisadores, né, onde nós temos sítio-ativos específicos, né, para determinadas transformações, né? Tem casos em que um único sítio é responsável, ou você precisa, na realidade, criar um ambiente químico adequado para ativar as moléculas, né? Como que se faria esse tipo de modelagem usando esses princípios que você acabou de mencionar? Não, perfeito. Só para dar um exemplo. Claro, né? Né? Acho que esse é o exemplo de catalisadores, é um exemplo bastante, não só instigante, como desafiador, né? Como você mesmo colocou, tem vários aspectos aqui que a gente tem que considerar. Eu acho que o primeiro ponto é essa interação da molécula-alvo com a superfície, ou uma nanoestrutura, que vai funcionar como catalisador, né? E aí, nesse sentido, métodos chamados de cálculo de primeiros princípios, que descrevem a partir da mecânica quântica, eles conseguem descrever quem seria essa energia de absorção, quem seria a barreira, né, para que uma determinada reação ocorra. E aí você consegue prever, né, essas informações, só que tem outros desafios, como você bem colocou, né? Então, não só essas moléculas vão estar interagindo com o sítio ativo do catalisador, mas esse catalisador, ele provavelmente vai estar sobre um suporte, então vai estar pode mudar as propriedades eletrônicas desse sistema, como também esse sistema ele pode estar em um meio, né, um meio aquoso, por exemplo, né, ou algum outro sistema que vai estar solvatando aquela molécula de interesse. E todos esses ingredientes, eles têm que ser considerados no processo da modelagem. Então, o que normalmente a gente faz é, talvez no primeiro passo, fazer uma triagem, né, do ponto de vista mais simples possível, por exemplo, essas moléculas em vácuo, interagindo com o nosso catalisador, e na sequência a gente vai adicionando complexidade, né, que é a interação desse catalisador com o suporte, depois o próprio meio, o ambiente químico da qual essas reações estariam ocorrendo. E como havia comentado, isso permite que a gente possa, de fato, descrever, obter algumas propriedades de interesse que podem ser utilizadas para poder estar direcionando qual reação você gostaria de estar levando, né? Ou alguma molécula-alvo que você gostaria que tivesse como produto. Perfeito. Outro trabalho que eu me lembro, você tem assim, focado em essa questão do CO2. Isso. Né? Realmente o CO2 aí é considerado um vilão, mas, por outro lado, ele também é uma matéria-prima importante, claro, né? Utilizado pela natureza para praticamente manter a vida aqui no planeta, né? Como que vocês estão trabalhando essa questão, né? Atacado essa problemática? E qual a sua perspectiva em relação ao futuro? Perfeito. Bom, acho que o CO2, né, e em particular os gases de efeito estufa, são um desafio interessante para a gente nesse momento, né? E a maneira como a gente vem abordando o problema do CO2, ele vem sobre várias perspectivas. Eu acho que o primeiro aspecto é o que a gente fazer com esse CO2, né? Primeiro, no sentido de você pode transformar esse CO2 em outras matérias-primas de interesse para a indústria, por exemplo, e desse modo você tem uma reciclagem do CO2 de uma forma circular dentro de algum processo, né, industrial ou mesmo na natureza. E nesse sentido, um dos nossos projetos ele entende que você pode transformar o CO2 em cadeias de carbono maiores, por exemplo, que é algo que é de interesse para a indústria. Num outro aspecto, a gente pode pensar também em usar o CO2 para captura e sequestro, né? Então, são duas ações que, na verdade, são concomitantes. Então, no momento, tentar pensar em materiais, ou desenhar materiais que possam ser capazes de capturar o CO2 de uma forma seletiva, né? Então, no processo de transição para uma economia à base de baixo carbono, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, usar o gás natural, que é uma combinação de metano e CO2, e eu preciso fazer essa separação desses gases, né? Então, aqui entra também um outro desafio na parte de design de materiais, que é ser capaz de seletivamente
a gente está selecionando o CO2 em relação a outros gases, como no caso do nitrogênio, no caso do gás de combustão, ou no metano, no caso do gás natural. Uma vez que você separou o CO2, aí vem de novo o que fazer com esse CO2. Aí uma das formas, como eu havia comentado inicialmente, seria transformar esse CO2 em outros produtos. É algo que envolve muito da parte de catálise, né? Porque o CO2 é uma molécula extremamente estável. Sim. E aí é necessário pensar em formas que possam estar destabilizando essa molécula de tal modo a permitir que a gente possa construir, né, outros sistemas à base dela. E a outra é um processo chamado de mineralização, ou seja, você transformar o CO2 em um mineral. E a vantagem desse processo é que você acaba guardando ou mantendo, sequestrando o CO2 por milhares de anos, né? Então, tem um aspecto de você pensar a longo prazo, né? Essa talvez seja uma solução que seria até injetando CO2 em ambientes ou reservatórios geológicos, mas que que nesses reservatórios permitissem que possa haver esse processo de mineralização, né? E que também é um grande desafio. Então, cabe uma curiosidade aqui, né? Na natureza se imaginava que esses processos de mineralização eles pudessem levar milhares de anos, ou seja, não resolveria o nosso problema atual, mas alguns projetos recentes, principalmente o Carbfix da Islândia, eles mostraram que esse processo de mineralização ele poderia ocorrer da ordem de 2 a 5 anos, né? O que aceleraria bastante, né, o processo, e você poderia estar sequestrando CO2 em volumes tão necessários quanto a gente precisaria para fazer o processo de tanto de captura seguido do processo de sequestro. Então, no nosso grupo a gente trabalha com com esse olhar, né, em termos de perspectivas, que seria estar pensando em problemas ligados à separação. Uma vez que você tem um CO2 separado, poder estar transformando ele em outros produtos ou, né, injetando ele em reservatórios geológicos de tal modo a que pudesse ficar sequestrado por milhares de anos ou por um tempo razoável, né, para ajudar dentro dessa perspectiva dos problemas ligados à questão do gás de efeito estufa. Né? Perfeito, perfeito. Nossa, isso são perspectivas muito, muito interessantes. E vamos tentar focar essas perspectivas em relação à nanotecnologia, Claro. nanomateriais, que eu acho que o principal foco, né, da nossa conversa, né? Quando se fala, por exemplo, em acelerar esses processos de mineralização, por exemplo, você está se referindo a materiais com características básicas, alcalinas, né, e que também provavelmente tem aí um tamanho, né, de cristais relativamente pequeno, né, ou muito pequeno, para que essa reação seja a mais rápida possível, né? É esse tipo de materiais que estão sendo imaginados ou existe alguma outra estratégia? Eu acho que aqui é onde a parte de nanotecnologia ela pode entrar sobre diferentes olhares, né? O primeiro, pensando na parte da transformação do CO2 em outros produtos, né? Grande parte desses catalisadores que teriam uma maior eficiência, eles estariam, né, numa escala de tamanho da ordem de nanômetros, ou seja, você está de fato tratando com nanoestruturas. Aí tem uma vantagem em termos da relação superfície e volume, que você tem uma superfície relativamente grande, que permite um maior número de sítios que possam estar auxiliando nessa transformação. No caso da mineralização, também, né, eu acho que tem dois aspectos importantes nesse processo, se você olhar na escala nanométrica. O primeiro é que as sementes que vão estar gerando esses minerais, eles começam, né, com nanoestruturas, né? E a segunda, que aí auxilia principalmente na questão do problema cinético, né, ou seja, da transformação do CO2 nesses minerais, que poderia estar acelerando em termos de tempo. E o segundo aspecto é que muitas das vezes isso estaria acontecendo em nanoporos, ou seja, poros que são da escala, né, de nanômetros, o que mudaria bastante algumas das propriedades físico-químicas que permitiriam você poder estar também acelerando esse processo. Então, no caso dos nanoporos, aqui a gente tem uma relação interessante que é a superfície do nanoporo e também, né, o próprio confinamento espacial,
que pode favorecer algumas dessas reações, e com isso você pode estar deslocando aí, do ponto de vista termodinâmico, de forma que seja mais favorável para você ter o aparecimento dessas sementes e, portanto, né, começar a iniciar, né, o processo de mineralização em si. Uhum. Só para colocar mais isso dentro de um contexto concreto, que tipo de minerais você está se referindo a, né? Normalmente eu pensaria em algo com características alcalinas, né? Mas, de qualquer maneira... O que, normalmente, nesses processos, né, o que a gente almeja é que a gente possa transformar o CO2 em carbonatos, né? Aí vai depender de quais íons metálicos estariam disponíveis no ambiente, né? Sim. Ou se cálcio, aí você teria o carbonato de cálcio, né? Ou magnésio, carbonato de magnésio. Né? E, nessa forma, você conseguiria estar explorando, né, sistemas, ou melhor, escolhas de reservatórios geológicos que possam estar favorecendo, né, esses processos. Né? E acho que atualmente vários projetos, isso a nível internacional, eles, a tendência é você tentar identificar quais desses sítios geológicos eles poderiam estar favorecendo esse processo. E tem uma questão econômica aí também, né? Acho que muito que é onde está a fonte produtora de CO2. Então, a ideal seria que pudesse estar alinhando uma questão tanto geológica como geográfica e, ao mesmo tempo, econômica, né, de tal modo a estar favorecendo, né, um desses processos que você pudesse estar injetando o CO2 próximo a uma fonte que gera esse CO2 e desse modo você poder estar sequestrando pelo maior tempo possível. Sim. Aqui no Brasil seria fazer tudo na plataforma, já fazer a separação e reinjetar o CO2. Isso seria uma possibilidade, né? Mas aí tem várias situações, até do ponto de vista legal, né? Será que a gente poderia estar fazendo essa injeção, tem uma certa porcentagem de CO2 que você teria que estar injetando, mas certamente tem outras opções tão interessantes quantas, e que vai depender, de novo, de vários aspectos, aí, tanto econômicos quanto também de logística. Né? Tá fazendo são indissociáveis. Exatamente. Né? Quando se trabalha com nessas questões para tentar resolver, de fato, os problemas, os aspectos econômicos, logísticos, tudo isso, energéticos também, né? Acabam sendo extremamente importantes, né? Sem dúvida nenhuma. Só para nós complementarmos, né, acho que falamos bastante dessa questão da catálise, né, principalmente aí, para tentarmos transformar o CO2 em uma matéria-prima para a indústria química, por exemplo. Que tipo de resultados você tem encontrado, né, que possa ilustrar ou pelo menos vale a pena investir nesse tipo de approach, né, que esse daqui tem futuro? Aí eu acho que talvez eu possa fazer dizer uma propaganda, mas reforçar a ideia de como as simulações de materiais podem ajudar nesse processo. Né? Acho que o primeiro ponto estaria ligado ao fato de usualmente, como é que experimentalmente você poderia estar testando o catalisador, né? Então, você pode ter algumas opções, né? Obviamente, o teste em si é um teste que requer tempo, né? Tem um custo associado ao uso do laboratório, dos insumos. E, do ponto de vista computacional, o que permite é que a gente possa fazer, de fato, uma triagem sobre as melhores opções dentro de um universo relativamente grande, né, de possibilidades. Então, acho que aqui o processo via, né, a parte de modelagem, ela permite que a gente possa varrer possibilidades, identificar aquelas com maior potencial do ponto de vista de catálise, entenda esse potencial como a barreira de energia para você estar transformando os reagentes em produtos, como também as energias de adsorção podem estar favorecendo algum dos processos. E tendo essa informação, isso pode guiar, por exemplo, os experimentais, de tal modo a, de fato, estar focando a atenção e os recursos naqueles sistemas que têm uma maior potencialidade de funcionar. Né? Então, eu acho que aqui tem um processo de
uma conversa muito próxima com o lado experimental, da gente poder fazer essa triagem e estar provendo sugestões, talvez não a melhor, que possa não estar passando dentro nesse processo, mas aquelas que certamente, né, teriam uma chance maior, né, ao invés de você fazer por tentativa e erro, né, como que a indústria via fazendo há bastante tempo. E aqui você tem um processo que ela poderia estar acelerando, né, esse processo de descoberta de catalisadores, bem como também economizando em termos de custo, né, e aí entenda custo não só no laboratório, mas também do trabalho em si, né, de poder estar fazendo esses experimentos. Perfeito. Sem dúvida nenhuma, acho que esse é um dos principais motivações, né, para se fazer modelagem, né? Sendo um pouquinho mais incisivo, né? Que tipo de sítios ou elementos, vamos dizer, você tem trabalhado com e que tem dado, vamos dizer, resultados promissores usando modelagem? Acho que talvez um exemplo que recentemente a gente vem utilizando, né, que acabou saindo em algumas publicações, está ligado, de novo, acho que um olhar, quando você vai para a nanotecnologia, que por exemplo, você trata de nanoligas, né? Usualmente, alguns desses catalisadores, os mais proeminentes, são sistemas que, infelizmente, são metais raros, né? Então, ela não poderia atender completamente a toda a demanda que a gente teria, mas se a gente combinar esses materiais raros com outros elementos, né, que talvez estejam em abundância, isso possa gerar, né, um custo-benefício, que é você ter sistemas que possam estar favorecendo a catálise, ao mesmo tempo você não precisar de um material tão raro assim, né? Então, no caso, por exemplo, para catálise de etanol, pensando em célula combustível, uma das situações foi exatamente essa. O que você teria de melhor, talvez fosse um catalisador à base de platina ou de paládio, mas que combinados com alguns outros metais não tão raros assim, isso poderia estar favorecendo, né, mantendo essas reações de tal modo que possa, de fato, ter um potencial interessante aí como catalisador, né? E acho que tem um lado que foi uma evolução dessa área de modelagem, que é você agregar junto essa capacidade da gente poder estar prevendo e descrevendo esses materiais a nível quântico, né, ou atomístico, que seria a combinação agora de métodos chamados de aprendizagem de máquina, né? Que permite que acelere ainda mais esse processo. Então, mesmo as informações que a gente já detém, seja do ponto de vista experimental ou de modelagem desses sistemas, ele permite que a gente possa criar modelos que, de fato, agora nos traz uma certa capacidade de predição, né, de algo que ainda não foi explorado e que pode emergir sistemas interessantes, né, fazendo essa combinação entre a modelagem de materiais junto com métodos de aprendizagem de máquina ou de inteligência artificial, né, que têm sido agregadas, né, a essas metodologias atualmente. Então, perfeito. Esse é um aspecto extremamente interessante, né? Realmente usar nanopartículas ou nanosistemas baseados em metais nobres, vamos dizer, raros e caros, e ver o que acontece, né, quando eles interagem com outros materiais. Isso. Realmente, eu já li alguns artigos recentemente, né, demonstrando que a interação realmente pode alterar completamente a densidade eletrônica nos sítios ativos e realmente torná-los muito mais efetivos do que seria se fosse simplesmente constituído aquele único material, né? E eu acho que tem outro aspecto que é também que a gente teria que olhar, né? Como é que essas nanoestruturas, por exemplo, estariam... Usualmente ela está sobre um suporte, né? Então, como é que esse suporte, de fato, estaria alterando essas propriedades? E o próprio ambiente químico, né? Que estaria... onde essas reações estariam ocorrendo. Perfeito. É que normalmente tem aquela ideia, né? Nós temos um sítio, coisa mais simples um substrato, mas na verdade
que na a vida realidade... é um pouco mais complexa, né? Exatamente. Então, tudo que está interagindo, Mas eu acho já que está mesmo transformando, esses modelos mais simples, de alguma forma, eles permitem que a gente possa fazer essa triagem, né? Acho que a mensagem aqui é um pouco, vai nessa direção, dessa possibilidade dentro do universo grande que a gente teria de possibilidades, poder selecionar aquelas que potencialmente seriam as mais interessantes e colocar nossos esforços nelas. Não, perfeito. Nesse caso aí desses catalisadores para oxidação de etanol, provavelmente, né? Isso que você deve estar se referindo a, né? Já que são para células a combustível, né? Esse suporte, né? Esse outro material é mais um material metálico, um óxido, teriam que ser, vamos dizer, materiais mais doadores de densidade eletrônica, retiradores. Quais seriam as características assim, fundamentais? O que a gente espera é que, de fato, eles possam não atrapalhar, de fato, né, o aspecto em termos de usar esses aspectos positivos das nanoestruturas, né? A gente vem explorando uma série de famílias desses sistemas. Eu acho que, a depender de cada um dos sistemas, tem algumas propriedades que vão ser mais desejáveis, né? Porque tem uma combinação de não só ter essa questão da dissorção em si da nanoestrutura no suporte, mas também de propriedades mecânicas desse sistema. Então, porque se você for pensar em termos do dispositivo em si, ele teria que estar agregando não só as propriedades catalíticas, né, ou seja, de seletividade, ou de você poder estar fazendo, promovendo essas reações, mas como também propriedades ou mecânicas, ou termodinâmicas do dispositivo, que permitam que isso possa acontecer, né, num maior número possível de ciclos, né, sem que haja dano, né, ao dispositivo. Então, aí vai uma combinação, a depender do tipo de sistema, qual seria a mais adequada. Provavelmente isso tem a ver também, tudo a ver com as condições em que você vai usar aquele material. Né? E acho que também a interface, em particular desses sistemas, no caso da célula combustível, né, seja os eletrodos, né, ou o material que estaria fazendo, né, a passagem, né, das partículas. Perfeito. Nossa, muito bacana mesmo. Passando por um outro tópico que nós mencionamos aqui no começo, falamos bastante de catalisadores, absorvedores, assim por diante. E nessa parte de nanomateriais, né? Que tipo de nanomateriais vocês estão modelando? Que tipo de propriedades, né, na realidade, também vocês estão tentando buscar, né, ao fazer essas modelagens? A gente aqui tem, em termos de classe de materiais, na verdade, seria o mais amplo possível, né? Pensando em nanoestruturas metálicas, ou mesmo óxidos inorgânicas, né? Ou, no caso de óxidos, ou funcionalizadas, né? Então, uma vantagem interessante dessa parte de modelagem é você poder estar funcionalizando essas nanoestruturas e podendo explorar outras propriedades de interesse. E no nosso caso em particular, a parte dos esforços do grupo, ele estava muito ligado a uma demanda da indústria de petróleo e gás, que seria controlar interfaces, por exemplo, fluido-fluido ou fluido-sólido, né? E aí, nesse sentido, propriedades como molhabilidade, né, que seria o quanto que um fluido poderia estar se esparramando em relação a uma determinada superfície. Você controlar esse tipo de propriedade, ele é interessante para uma série de aplicações, né? Não só na indústria de petróleo, mas no nosso dia a dia. Mas, além disso, né, teria também o interesse em poder estar promovendo, né, como a gente havia colocado, né, são sítios que poderiam estar promovendo processos de mineralização de CO2, né, ou mesmo processos catalíticos de interesse. Então, além disso, acho que tem um outro aspecto ligado à parte na escala nano, que eu já havia chamado a atenção há um tempo atrás, que estaria ligado à questão dos nanoporos, né? Ou seja, de ambientes onde o sistema estaria confinado na escala nanométrica, e aqui o papel da superfície, o papel do espaçamento, confinamento espacial, ela pode estar promovendo reações ou promovendo mudanças do ponto de vista termodinâmico, que seriam diferentes daquelas propriedades que nós teríamos dos materiais usuais. E aqui dá para se explorar
né, essas condições de tal modo a estar promovendo alguma ou mudança de maleabilidade, né, ou mesmo processos onde permitiriam a formação de nanolíneas que antes as contrapartidas dos materiais macroscópicos a gente não observaria, mas que na escala nanométrica poderia estar sendo observada, né? E além do mais desse controle mais refinado da estrutura eletrônica em si. Então, você de fato tem um controle a nível eletrônico, atomístico, né, sobre o que estaria acontecendo nesses sistemas. Perfeito. Nossa, eu me lembro que das discussões que nós tivemos, né, falando sobre esses sistemas nanoporosos, e eu me lembro que você fazia uma simulação de como as nanopartículas trafegavam através de um nanoporo, né? Nesse contexto, né, quais as interações que você estaria considerando ali, né, e o que poderia, por exemplo, impedir o deslocamento, né, vamos dizer assim, de uma nanopartícula através de um poro? Ele se difunde mais facilmente, tem mais dificuldades? Como que ficaria isso? Isso tem uma vantagem interessante da parte de modelagem, que é exatamente poder estar fazendo esse exercício de como que essas nanoestruturas poderiam estar se comportando, por exemplo, na salmoura, né, que é a água mais os íons, ou mesmo na fase, como a fase óleo, né? Então, qual seria a preferência dessas nanoestruturas em relação a interface ou as diferentes fases, né? E, nesse sentido, um ponto crucial vem em como que a superfície dessas nanopartículas, elas poderiam ser funcionalizadas para ter um aspecto ou hidrofóbico ou hidrofílico, né, oleofóbico ou oleofílico, de tal modo a favorecer um certo deslocamento numa determinada fase que você tem interesse. E, aliada a isso, tem a questão também de como, uma vez confinadas, se isso estaria favorecendo o transporte, o deslocamento dessas nanoestruturas ou não. E aí tem estudos bastante interessantes que é você controlando tanto a superfície dos poros, como também controlando essas interfaces, elas poderiam favorecer esse transporte dessas nanoestruturas, como também a aglomeração dessas nanoestruturas nas interfaces, né? E aí você tem várias forças externas envolvidas, né? Pode ser um campo elétrico, pode ser um gradiente de temperatura, pode ser também variações de pressão que podem estar favorecendo esse deslocamento, ou, uma vez na interface, você poder modificar as qualidades ou propriedades, por exemplo, de maleabilidade, das interações que tem ali naquele meio, de modo a estar favorecendo ou não aquele transporte. Então, isso vai depender, é um exercício que ela pode ajudar bastante ao entendimento, como também propor, né, possíveis outras alternativas ou soluções que, obviamente, precisam ser verificadas, né, validadas do ponto de vista experimental, mas que nos ajuda a entender e propor outras soluções. Perfeito. Puxa vida, essa é uma área bastante importante hoje, quando nós falamos em termos de energia, não somente para extrairmos o petróleo, mas, por exemplo, em baterias, os eletrólitos sólidos, acho que tem tudo a ver com o que você acabou de mencionar. Houve Vocês um avanço. Têm trabalhado nessa linha também? Então, eu acho que tem dois aspectos interessantes aqui, um que é de baterias, o outro também do ponto de vista de celular combustível. No caso de baterias, eu acompanhei proximamente, né, no grupo onde eu fiz o meu pós-doutoramento nos Estados Unidos. Eles tinham um foco forte na descoberta, que eles chamavam a tabela periódica das baterias, que é essencialmente você tentar fazer a maior combinação possíveis de possibilidades que estariam te trazendo, né, outros materiais que potencialmente poderiam ser interessantes para baterias. No nosso caso em particular, até para uma questão de esforços, né, a gente não vem se voltando tanto para essa frente. Entretanto, tem um outro lado, que é o lado da célula combustível, que também tem problemas interessantes, né? Seja para a escolha do eletrólito, seja para a escolha dos eletrodos, em termos de materiais, da qual a gente consegue estar dando uma contribuição com esse olhar em multiscala, né? Então, você vê desde os aspectos catalíticos, né, das reações,
como também transporte, né, desses sistemas, ou melhor, dessas partículas no sistema, de tal modo a você estar favorecendo e otimizando, né, a tua célula de uma forma geral. Então, ela vai desde a interação a nível atômico molecular, como também a proposição de novas geometrias, novas morfologias que podem estar facilitando o transporte, né, das partículas no sistema. Perfeito. Eu acho que esse é um aspecto hoje crucial, né, para aumentar a eficiência. Gerenciar, né? né? Nós temos que olhar não somente essa questão do eletrólito, mas do combustível, do comburente, no caso aí das células a combustível, e também dos produtos que são gerados, e todos esses processos de transporte. E aí, onde a nanotecnologia tem um lado interessante, que é propor possíveis soluções, né, seja do ponto de vista de novos catalisadores, como também do ponto de vista de você estar promovendo um transporte mais eficiente, né, das partículas no sistema. Sim, sem dúvida. E além disso, de combinar isolantes com materiais condutores. Né? Isso tem um problema de interfaces aí que é um desafio. E esse isolante tem que ser o eletrólito também. Né? Exatamente. Então, acho que é uma coisa... E ao mesmo tempo está sobre forças externas, né, que é a diferença de pressão, e também temperatura, gradiente de campo elétrico, né? Sim. Nossa, é uma situação bem interessante, hein? E vocês têm conseguido avançar nessa área? Assim? Alguns dos aspectos que a gente vem contribuindo, obviamente, para cada um desses componentes desse dispositivo. Se pode pensar em novas proposições de materiais, mas existe aí um projeto um pouco mais amplo, né, que envolve outros parceiros, da qual você tem uma visão mais global do dispositivo em si. Então, entenda-se que a gente tem a contribuição da parte dos materiais, mas tem toda a questão de gerenciamento em termos de transporte de massa, né, ou mesmo de você poder refinar condições de operação que possam estar favorecendo aí um processo como, por exemplo, o uso de etanol como potencialmente para ser combustível. E hoje em dia, que houve um retorno muito grande, muito proeminente, que é do interesse de voltar a usar o hidrogênio como vetor de energia, né? Então, aí para isso, passa por uma das contribuições seria exatamente você poder estar criando dispositivos, como o caso da célula combustível, que permita, né, a gente poder usar de fato o hidrogênio como um vetor de energia de uma forma mais ampla e espero que mais limpa possível, né, no sentido seja da produção do hidrogênio, do armazenamento dele e o uso como um vetor energético. Sem dúvida. Hoje várias cores aí do hidrogênio verde, cinza, cor-de-rosa ali. Opa, cor-de-rosa eu nunca ouvi falar. Todas Brincadeira, mas realmente tem todas as cores aí. Né? Nossa, fantástico. Né? Bem, acho que nós podemos encerrar por aqui, né? Agradecendo mais uma vez ao professor Caetano, né, pela gentileza. E caso vocês queiram entrar em contato, o link, né, o e-mail vai estar aqui embaixo. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Estamos à disposição. Obrigado.